Caro Álvaro Amaro, como Presidente dos Autarcas Social-Democratas, queria cumprimentar também o nosso Secretário-Geral, Matos Rosa, e o Presidente do Instituto Sá Carneiro, Carlos Coelho. Cumprimento também o Dr. Poiás Maduro, que aqui esteve a participar hoje de manhã, e todos os autarcas que aqui estão nesta primeira Academia do Poder Local, que arrancou esta sexta-feira e que agora se conclui. E que decorreu, penso eu, dentro desta tradição que se vai entranhando no nosso partido, de apostar em modalidades de formação não superficial, mas sistemática, aprofundada, que garanta aos nossos agentes políticos, aos nossos quadros políticos, seja no poder local, seja no associativismo, seja, de um modo geral, na intervenção política mais pura, aquela que tradicionalmente se faz nos órgãos de poder, habilitar todos eles de uma reflexão que sustente uma ação política que se insira bem naquilo que é, como já aqui foi referido pelo Dr. Álvaro Amaro, no nosso código genético, que é, vale a pena recordá-lo, o de um partido que é reformista, que é humanista e que é, posso dizê-lo também, nos termos da última revisão do programa do partido que teve lugar, realista. Isto é, que atende à realidade, que não constrói uma espécie de programa ideal que não tem qualquer adesão àquilo que são as condições de vida, à realidade do país, da sociedade, dos portugueses. Vale a pena, portanto, apostar em conhecer bem essa realidade, saber bem, em função dos valores que nós temos, quais são os caminhos que devemos percorrer para adequar, transformar a realidade que temos numa outra que desejamos ter. O PSD tem muitas tradições no poder local. E quando há muitos anos iniciei atividade política mais intensa, era vulgar ouvir-se dizer que o PSD tinha sido o maior partido do poder local antes de ter sido o maior partido nacional em termos de governo. E realmente, ao fim de todos estes anos, de 40 anos de democracia, que assinalamos em 2014, desde 1974, o PSD permanece como um grande partido do poder local, das juntas de freguesia, das câmaras municipais. E nas últimas eleições foi o partido, talvez, que maior renovação empreendeu junto dos seus autarcas. E, portanto, isso recomenda, evidentemente, um cuidado redobrado na formação, na preparação estratégica, na ação política que tem de ser desenvolvida. Felicito, portanto, os autarcas social-democratas e o seu presidente, aqui presente, Álvaro Amaro, por terem, fazendo jus a esta tradição, querer mantê-la para o futuro em boa forma, apostando na formação. Aquilo que espera os autarcas social-democratas hoje, e qualquer autarca, é muito diverso daquilo que se exigiria ou esperaria há 20 anos atrás, há 30 anos atrás ou mesmo há 10 anos atrás. Presumo que esta primeira academia tenha trazido bem essa realidade. O país mudou muito nestes anos e os desafios que se colocam aos autarcas também. Nós, hoje em dia, estamos a viver um tempo de profundas transformações no nosso país. O que se espera hoje dos nossos autarcas ou dos nossos governantes é muito diferente do que se exigiu durante muitos anos. Até certo ponto, eu creio que isso é positivo. Significa que houve
uma primeira fase de missão que foi bem cumprida. O país hoje está mais próximo das pessoas, tem esta capilaridade em todo o país, em grande medida porque o poder local, os autarcas, ao longo dos anos, cumpriram com o seu papel. Fizeram melhor do que qualquer governo poderia fazer, levando o que se chamava a infraestrutura básica a todo lado. Esse ciclo está cumprido. E hoje em dia o que se espera dos autarcas, do poder local, é que estejam disponíveis para assumir um nível crescente de competências e de atribuições que permita que os nossos territórios possam ser mais competitivos, atrair mais investimento, fixar novos projetos empreendedores, oferecer a perspectiva não apenas de emprego sustentável para o futuro, mas também de realizar o desenvolvimento e o progresso nas suas terras, independentemente de se viver mais longe ou mais próximo do litoral, mais urbanizado, independentemente de se estar mais próximo ou mais distante dos centros de decisão. Esse grande desafio deve, ainda para mais, conviver com uma evolução demográfica que foi e está a ser ainda extremamente adversa. Nós temos um país que se está a despovoar. Em grande medida, porque cada vez nascem menos portugueses. E os que nascem, de um modo geral, vêem-se com mais possibilidades de futuro nos grandes centros urbanos e com menos possibilidades em todos os territórios de baixa densidade. E se nós sabemos que temos de resolver este grande problema, que é o de inverter esta tendência para a recessão demográfica, e quer como Presidente do PSD, quer como Primeiro-Ministro, já tenho no plano público enunciado de forma muito enfática a importância de construirmos um grande compromisso nacional para conseguir construir uma sociedade mais amiga das famílias e das crianças, que nos ajude num prazo de 10 anos a inverter esta tendência terrível de recessão, de declínio demográfico, que pode pôr em causa as políticas públicas e o Estado Social e, portanto, o modelo de desenvolvimento que fomos construindo ao longo dos anos. Na verdade, o facto de termos esta assimetria também entre os grandes centros mais urbanizados e o resto do país impele-nos a ter políticas diferenciadoras para uns e para outros. Porque é mesmo assim, nós não podemos tratar as pessoas de forma desigual. Mas não podemos tratar da mesma maneira o que é profundamente desigual. Nós precisamos hoje de olhar para as principais políticas públicas, sobretudo na área social e na área económica. Refiro-me, portanto, de um lado à saúde, à educação, ao apoio social, mas, por outro, em termos económicos, às políticas que nos possibilitem atrair e fixar investimento, criar novas empresas, oferecer a possibilidade de gerar emprego e fazê-lo de forma diferenciada quando estamos a olhar para as grandes áreas urbanas, para as grandes metrópoles ou quando estamos a olhar para a baixa densidade. Julgo que o PSD está a preparar um grande trabalho nessa matéria, seja ao nível do Gabinete de Estudos, seja ao nível dos autarcas social-democratas. Já dedicámos um Conselho Nacional a discutir estas matérias e começaremos a tirar conclusões disso para o plano governativo. Não temos andado pelo Governo distraídos com a matéria. Iniciámos um programa ambicioso, o Aproximar, que prevê que a reorganização dos serviços de atendimento público no país não se faça sem atender a este problema desta realidade da baixa densidade.
Razão porque, como muito bem dizia o Álvaro Amaro, nós não queremos apenas racionalizar as estruturas da administração pública, encerrando aquelas que hoje têm menos clientes. Nós queremos racionalizar essas estruturas, mas garantir a proximidade dos serviços públicos às nossas pequenas comunidades locais. Para que isto não seja assim uma espécie de pescadinha de rabo na boca, em que nós não podemos ter escolas nem centros de saúde, onde não há gente, mas onde nunca teremos gente se não tivermos centros de saúde, escolas e por aí fora. Temos de reordenar a nossa oferta pública, mas fazê-lo conjugando o que é racional em termos de meios e recursos públicos, mas também com alinhamento estratégico com o que queremos construir para o futuro. E isso o Governo já está a fazer também. E este Orçamento de Estado é um exemplo de como estamos a procurar fazer essa discriminação positiva. Dou apenas um pequeno exemplo, porque não quero ser maçador a encerrar este momento de celebração da primeira Academia do Poder Local, mas apenas um pequeno exemplo. Nós estamos a trabalhar agora num quadro diferente de código de apoio ao investimento em termos fiscais. Fizemos uma renovação grande do Código Fiscal de apoio ao investimento. Mas dentro dele, não apenas quisemos criar melhores condições para que as empresas melhorem os seus rácios de capital, para que possam ter um melhor perfil quando vão aos bancos encontrar fontes de financiamento para a sua atividade futura, quisemos também tratar de forma particular aqueles investimentos que se dirigem para o interior do país. E discriminamos isso positivamente. Damos maior apoio fiscal, maior discriminação fiscal positiva àqueles que investirem no interior. Àqueles que apostarem na contratação de desempregados de longa duração ou de mais jovens no interior, em todo o país, mas sobretudo no interior. Aí o desconto fiscal é maior. E apoiamos também a mobilidade dos portugueses e, em particular, daqueles que são assalariados, por conta de outrem, portanto, todos aqueles que aceitem fora do seu ponto de gravidade trabalhar num raio de 100 km, esses também terão, quer no seu IRS, quer em termos de IRC para as empresas onde trabalham, uma discriminação positiva. Para quê? Para favorecer que aqueles que têm mais dificuldade em fixar e atrair recursos humanos qualificados possam beneficiar do trabalho, da competência, dos skills dessas pessoas. Estamos, portanto, já no Governo também a trabalhar com uma estratégia de fundo que é de conseguir inverter esta tendência de desertificação, criando melhores condições para que as pessoas possam fixar-se no interior e, em particular, no interior de baixa densidade. O poder local hoje está preparado, do meu ponto de vista, para receber uma parte destas competências e atribuições do lado do poder central. E por isso estamos a trabalhar também no programa Descentralizar, procurando justamente, nesta primeira fase, através de contratos-programa, esperando que a seguir possamos alterar a lei de competências e atribuições, para que no plano da saúde, no plano da educação, no plano do apoio social, os municípios, as comunidades intermunicipais possam receber progressivamente mais responsabilidades. De modo que ministros, secretários de Estado, diretores-gerais não andem a ocupar-se e a ocupar os presidentes de Câmara e os presidentes destas comunidades que precisam de resolver os seus problemas com assuntos que podem ser resolvidos e melhor a uma escala mais próxima das pessoas.
o Estado deve prover aquilo que são os recursos necessários para que esses resultados possam acontecer, mas tem de os transferir para aqueles que podem resolver melhor esses problemas. Somos um partido da descentralização e hoje reformismo e descentralização atribuem uma importância muito maior a todos aqueles que trabalham no poder local. E, portanto, espero que estes dias de participação aqui em formação na Academia do Poder Local vos tenha dado uma primeira grande visão do que se exige e do que pode ser para os portugueses um progresso muito maior se todos estiverem preparados para exercer em plenitude essas novas competências e atribuições. Quero também aproveitar esta oportunidade para falar um bocadinho do conjunto do país. Já não apenas olhando agora para aquilo que deve ser o papel do poder local, mas, sobretudo, do que é que vai ser do nosso país nos próximos anos. Nós sabemos de onde viemos. Viemos de uma situação realmente dramática. Essa situação é hoje, penso eu, muito bem analisada pela generalidade dos portugueses. Durante anos, apesar de termos tido acesso a recursos financeiros abundantes, fossem provenientes dos fundos europeus, fosse do crédito bancário, o país afastou-se da média europeia. A nossa economia cresceu muito pouco, o desemprego estrutural aumentou ano após ano. Durante mais de uma década, o país desperdiçou oportunidades, não se organizou convenientemente, não foi suficientemente produtivo para utilizar os recursos de que dispunha e oferecer aos portugueses um futuro mais sustentado. E hoje as pessoas sabem, porque passaram pelas dificuldades destes anos, que havia muito de ilusório em todo o dinheiro que circulou, em toda a riqueza que parecia existir no país. Houve muito artificialismo, houve muita ilusão durante esses anos. Ora, nós devemos corrigir esses desequilíbrios do passado. E eu creio que o temos feito. Não teremos resolvido tudo, longe disso, mas corrigimos vários dos problemas sérios que estiveram na origem desta situação que acabou, como todos sabem, com um pedido de apoio externo para evitar a ruptura financeira e para evitar a bancarrota do país. Nestes anos, creio que todos têm noção de que o país mudou muito. Pagámos a fatura elevada por uma crise que foi incubada durante muitos anos. Procurámos ter sensibilidade social para que este processo de ajustamento económico fosse realizado sem ruptura do nosso tecido social. Por isso, atribuímos a máxima importância ao programa de emergência social. E contámos com uma colaboração extraordinária da generalidade das instituições do chamado setor solidário, para onde transferimos recursos maiores do que aqueles que eram transferidos até então, mas com os quais contamos com um apoio fantástico para impedir que, no meio da crise e do ajustamento, as pessoas ficassem sem rede, sem apoio, entregues a si próprias e ao destino. Conseguimos também lançar as sementes de uma reforma estrutural importante. Fizemos reformas em quase todos os setores. Nós não tratámos apenas da emergência financeira, reduzindo o déficit do Estado, reduzindo o déficit externo, que já está num excedente sobre o exterior. Nós conseguimos também reformar a Justiça, conseguimos iniciar um processo importante de reforma da Defesa Nacional e das Forças Armadas, conseguimos lançar os primeiros elementos de reforma
da segurança interna, isto é, daquelas áreas que são áreas designadas por áreas de Estado, de soberania, e que são muito importantes, como de resto hoje ninguém poderá esquecer. Já vemos alguns resultados dessas políticas reformistas. Mas fizemos reformas também muito importantes nas áreas sociais. Ao contrário de muitas vozes que foram dizendo que se destruía a escola pública, que se destruía o Serviço Nacional de Saúde, que o país estava, no fundo, a multiplicar a pobreza e o desespero social, na verdade, nós conseguimos fazer uma reforma educativa que ainda prossegue, que consegue combinar exigência educativa com racionalidade económica. Conseguimos, na área da saúde, fazer o que não foi feito durante muitos anos. Pagar as dívidas que se acumularam e que eram gigantescas, eram superiores a 3 mil milhões de euros quando chegámos ao governo, e são hoje bem menos de 1.000 milhões de euros. Conseguimos transferir o que nenhum outro governo e nenhum outro partido, que tanto parecia no discurso valorizar o Serviço Nacional de Saúde, transferir para os hospitais o capital adequado para que eles pudessem também viver planeando melhor o futuro. Já transferimos para os hospitais uma parte importante, quase 200 milhões de euros, para realizar o seu capital social, que nunca tinha sido realizado. Os hospitais estavam tecnicamente falidos, e vamos transferir mais perto de 400 milhões durante o ano de 2015. Sem rupturas, fazendo mais consultas, prestando mais serviços, mais atendimentos, fazendo intervenções e obras nas urgências de tantos hospitais no país. É o caso aqui da Guarda também. Abrindo novos hospitais, isto é, cuidando de racionalizar o que o Estado encaminhava para a iniciativa privada e oferecendo, tirando partido das infraestruturas públicas em que o Estado investiu durante tantos anos. Não está tudo feito? Claro que não. Felizmente que não, que ainda temos muito que fazer. Temos de dar mais liberdade de escolha às pessoas, seja dentro da esfera pública, seja na esfera privada, seja na saúde, seja na educação. Mas hoje há uma requalificação da escola pública mais exigente, do hospital público e do centro de saúde, que tem um cuidado de prestação mais exigente também e mais alargado, mais intenso. O que temos pela frente nos próximos anos, o que temos para o futuro, é um caminho bem diferente daquele que trilhámos no passado. Eu julgo que isto é importante reconhecer no seio do Partido Social Democrata. Porque nós não esquecemos quem somos. Não temos hoje a mesma noção da social-democracia que tínhamos em 1974, mas não somos menos social-democratas do que em 1974. O país não vive em 1974. E ainda bem que evoluímos em muitos domínios. Mas também é verdade que durante muitos anos a esperança dos portugueses encolheu na medida em que viu que muito daquilo que lhe foi apresentado como um facto real, afinal não passou de muita ilusão, de muito marketing. Nós estamos a construir não um país com pés de barro, mas um país com fundações sólidas. É em cima disso que temos de crescer. Não temos nada a ganhar em, como outros fizeram no passado, receosos do comportamento dos eleitores, receosos que as eleições lhe pudessem ser adversas,
em ir replicando situações que não são firmes para caminhar para o futuro. Nós sabemos hoje que somos menos ricos do que pensávamos, mas não perdemos a ambição de ser mais ricos para o futuro. O que não queremos é ilusões baratas. Queremos ter a certeza de que aquilo que conquistamos, que o rendimento que se pode distribuir por todos e de uma forma mais justa, porque ele continua muito concentrado em muito pouca gente, a riqueza está muito concentrada, continua muito concentrada em poucos. Nós queremos um país em que o rendimento seja maior, mas seja mais bem distribuído por todos. Mas não queremos que esse rendimento a distribuir tenha do outro lado uma conta muito pesada de dívidas que temos de pagar. Quer dizer, é um rendimento que não ganhamos de facto. É um rendimento que andamos a distribuir por conta do que pedimos emprestado. Isso não é riqueza. Quem distribui o que pede emprestado não distribui riqueza. Distribui dívidas. Enquanto se gasta, dá a ilusão de riqueza. Mas quando chega a hora de pagar a fatura, que depois exige mais impostos, empresas que fecham, desemprego, já não achamos graça. Nós não achamos graça a isso. Nós lutámos muito contra isso. Nós perdemos em 2009 umas eleições denunciando isto, mas respeitámos as decisões do eleitorado, que é sempre soberano. Não ficámos a dizer que nós é que tínhamos razão e de que o povo estava enganado. Cada coisa tem o seu tempo, é assim. Cabe-nos agora que este tempo que nos coube seja bem utilizado para dizer às pessoas que estamos a construir um futuro sólido, mais verdadeiro, em que não existe desorçamentação, em que não temos funcionários que ficaram fora do Estado apenas para que se pudesse dizer que tínhamos diminuído o número de funcionários públicos, quando sabemos que eles, afinal, existiam na mesma. Não estavam dentro do orçamento, mas viviam, de certa maneira, da responsabilidade orçamental. Precisamos, portanto, nos próximos anos, de continuar o trabalho de mudança que temos feito. O PSD tem sido, nestes anos, o maior pilar de estabilidade e de responsabilidade no nosso país. Temos conseguido, dessa maneira, dar força ao governo para fazer o que era preciso. E conseguimos, com isso, lançar as bases de uma maior prosperidade para todos no futuro. Precisamos agora que o nosso sistema financeiro esteja à altura das responsabilidades. Que é como quem diz, não esteja tão preocupado com o seu balanço. Quando se trata de emprestar a grandes devedores, por temer reconhecer imparidades de projetos que não têm qualquer viabilidade. Precisamos disto. A economia não funciona sem financiamento. E o financiamento tem de estar dirigido ao mérito, àqueles que sabem fazer bons negócios, boas empresas, com bons resultados. E não àqueles que têm amigos nos bancos, àqueles que pensam que podem magoar tanto os bancos que eles preferem continuar a emprestar-lhes o dinheiro em vez de emprestarem a quem precisa e a quem pode, com esse dinheiro, criar riqueza e postos de trabalho. Mas essa mudança tem estado a ser feita. Nós hoje temos um sistema financeiro mais robusto. E mesmo as más notícias que preferíamos não ter tido ao longo deste ano, nos mostram que conseguiremos, com a verdade, gerir melhor os recursos do que o fizemos até então. Nós preferimos sempre lidar com a verdade do que com a ilusão. E se teríamos preferido não ter tido más notícias este ano desse lado, viveremos melhor para o futuro, sabendo que não andamos a equivocar
os agentes económicos, as famílias e os aforradores, estamos a mostrar-lhes um sistema financeiro mais saudável. Precisamos que as nossas empresas também criem mais emprego, se voltem mais para fora, para o exterior, consigam exportar mais, como têm feito. Continuamente, ano após ano, as nossas exportações vêm aumentando. Esta é a mensagem que convém ter presente. As exportações, todos os anos, têm aumentado. Precisamos que elas aumentem ainda mais. Precisamos que aqueles que descobriram os caminhos dos mercados globais possam acrescentar novos mercados àqueles que já conquistaram. Os portugueses precisam de olhar cada vez mais para a economia global. E precisamos que os nossos cientistas, que as nossas instituições que formam as competências dos portugueses sejam ainda mais valorizadas para que nós possamos ter cada vez melhores profissionais que não misturem política com negócios, que possam decidir sempre o que é melhor nas suas empresas, com os seus funcionários, com mais inovação, transferindo mais saber das universidades, dos centros de investigação e tecnologia para as nossas empresas e para a nossa economia. Julgo que o facto de ter cabido a Portugal a honra de ter o comissário que trata justamente no plano da União Europeia da investigação, da tecnologia e da inovação, não podia ser um melhor pronúncio para os anos que temos à nossa frente. Quando olhamos para a realidade nacional e começamos a ver tantos políticos esperançados que o futuro que aí vem pode ser muito melhor, podemos dizer que é verdade. O futuro que aí vem vai ser muito melhor do que o passado que nós herdamos, mas isso deve-se, no essencial, à determinação, ao esforço e sacrifício que os portugueses têm feito e à determinação que o Governo tem tido em fazer o que é necessário para que esse futuro de esperança agora se abra a todos os portugueses. Quero encerrar agradecendo, portanto, a todos no Partido Social Democrata que nunca deixaram de acreditar que esse futuro valia a pena. Nós só alcançamos na vida com esforço aquilo que sonhamos e porque nos batemos. Se há a primeira dificuldade, com medo de perder as eleições, de desagradar seja a quem for, começamos a hesitar, a andar para trás. Então, nesse dia, os portugueses têm razão para pensar que somos todos iguais. E desacreditam das suas instituições e desacreditam dos partidos políticos. Mas hoje eu acho que vale a pena dizer que não somos todos iguais. Temos feito muito por essa diferença e se hoje podemos olhar para o futuro com mais esperança, isso também se deve ao facto de termos tido uma estratégia e de a termos prosseguido com determinação, sabendo aonde queríamos chegar. E estamos a chegar lá para bem de Portugal, da sociedade portuguesa, dos portugueses. Obrigado.